Sr. Presidente, queria naturalmente começar por cumprimentar e saudar a presença do Dr. Vítor Caldeira nestas duas comissões. Dizer-lhe que, como bem se lembra, até porque é um nacional, ainda bem que é um nacional, os fogos de artifício normalmente em Portugal têm época. Os fogos de artifício normalmente em Portugal ocorrem nas chamadas festas de verão. E às vezes os fogos de artifícios em pleno inverno, como é o caso aquele que o Governo mandou deitar ontem, cujos foguetes ainda estrelejam hoje, sabem, enfim, espetáculo fora de época. Tudo isto vem a propósito, Sr. Presidente, Sr. Dr. Vítor Caldeira, a propósito daquilo que foi o dia, o que é o dia em que o Governo anunciou o regresso do país aos mercados. Isto é, traduzindo, o dia em que o Governo contratou 4 bancos para uma operação garantida de colocação de 2.000 a 2.500 milhões de euros a uma taxa de juros de 4,6%, 4,7%, isto é, a uma taxa de juros absolutamente insustentável a prazo. Esta girândola de fogo de artifício sobre o anunciado regresso de Portugal aos mercados, ou sobre esta girândola, sobre este foguetório introduzido pelo Governo nesta semana, o país bem se apercebe que ela tem uma componente de propaganda que não se compadece nem se confronta com a realidade. Na realidade, e de facto, o país percebe e verifica que este foguetório todo não se traduz em diminuição de falências, bem pelo contrário, as falências vão continuar a aumentar, o desemprego vai continuar a aumentar e a recessão económica vai ser aprofundada, conforme dizem todas as mais recentes estimativas que conhecemos, infelizmente. A breve trecho, diria eu, para rematar este comentário inicial, este foguetório, esta propaganda governamental sobre o regresso de Portugal aos mercados, como é evidente, vai terminar com o rebentamento das canas nas mãos dos fogueteiros. Espero que desta vez, enfim, o deputado Sérgio Azevedo não seja um dos fogueteiros nos quais a mão lhe vá doer pelo rebentamento da cana dos foguetes. Mas, rematando e voltando àquilo que é o nosso tema, que é enfim, esta discussão sobre o Tribunal de Contas Europeu e o seu trabalho, eu confesso, Sr. Doutor, que ano após ano ouço com grande empenho, com grande atenção, e sempre que termina uma audição consigo, eu dou comigo a pensar que há qualquer coisa que falta neste debate e há qualquer coisa que da nossa parte, sobretudo da nossa parte, seguramente da nossa parte, me não satisfaz plenamente. Acho que este debate deveria, porventura, ser mais aprofundado, melhor preparado, se calhar, da nossa parte, mais bem documentado da nossa parte, seguramente, uma preparação que permitisse uma articulação e uma sinergia com o conjunto de informações que aqui nos presta, que fosse para todos mais produtivo, seguramente para nós seria. E fico sempre com esta sensação de algo que podia ter sido e não foi, sempre. Acho que vale a pena uma pessoa pensar sobre a forma de debater este tema, que é muito importante, não só em termos europeus, mas sobretudo pelas implicações nacionais que tem. De toda a maneira, há 3 ou 4 áreas que eu gostava de abordar consigo sob a forma de dúvidas. O Tribunal de Contas Europeus afirma ter elaborado uma posição escrita sobre aquilo que considera serem as implicações na prestação de contas, na transparência e na auditoria do setor público em resultado da introdução de novas políticas, novos mecanismos de natureza europeia, isto é, na sequência da adoção de políticas que, na nossa opinião, constituem, de certa forma, a usurpação de direitos nacionais, constitucionais, em matérias orçamentais.
Estou a falar naturalmente do semestre europeu e das suas decorrências ou dos seus instrumentos, e incluindo o Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira. Este problema, do ponto de vista do Tribunal de Contas Europeu, é abordado de uma forma muito genérica e eu gostaria de perceber melhor quais são os aspectos sobre os quais incide as preocupações do Tribunal de Contas Europeu e quais são, digamos assim, qual é a ótica do Tribunal de Contas Europeu e se, do ponto de vista do Tribunal de Contas Europeu, está em vista uma articulação com os tribunais nacionais para eventualmente supervisionar o Tribunal de Contas Europeu em substituição ou por via dos Tribunais de Contas Nacionais o funcionamento nacional daquilo que é um conjunto de novas políticas adotadas no contexto europeu no âmbito do semestre europeu. Gostava de perceber exatamente esta área. Uma segunda questão tem a ver com um debate que, por acaso, foi iniciado com o Dr. Guilherme Martins aqui na semana passada, embora seja uma coisa já antiga, mas que eu gostava de ter, por termos de comparação, aquilo que sucede no Tribunal de Contas Europeu. Isto é, tem a ver com a temática tempo de elaboração do relatório do Tribunal de Contas sobre a conta do Estado Nacional e, por comparação, com aquilo que é a metodologia e os tempos que o Tribunal de Contas Europeu, utiliza para a elaboração do relatório anual sobre o Orçamento da União Europeia. Isto é capaz de nos prestar uma informação que nos permita avaliar, do ponto de vista do Tribunal de Contas Europeu, qual é o método de elaboração do relatório sobre o Orçamento da União Europeia, desde o momento em que recebe os documentos de prestação de contas, se é assim que é, até à elaboração do relatório final. Os timings necessários, os métodos, a programação, etc., que julgo que era importante para nós, uma vez que vamos ter seguramente este tema sobre a agenda e, em termos comparativos, não era mau que nós percebêssemos qual é a comparação disponível. Uma última questão tem a ver com os pareceres com contribuições sobre a reforma do orçamento, que o Tribunal de Contas afirma estar a ter emitido, incluindo sobre novas regras aplicáveis às despesas da coesão após 2013. Eu gostava de entender que tipo de regras é que são essas e que tipo de pareceres é que o Tribunal de Contas Europeu emitiu. Naturalmente estará disponível nos sites, mas de qualquer maneira importava-nos agora não nos ficarmos por esses formalismos e detalharmos a informação disponível sobre esta matéria. Portanto, eu queria colocar-lhe uma questão que não tive tempo na primeira ronda, mas que julgo que é relevante. Vamos ver. Sistematicamente, uma das áreas de política que tem mais margem de erro detectado no Tribunal de Contas é a chamada área da coesão. Sr. Dr. Vítor Caldeira, eu sei que o senhor entende exatamente aquilo que eu vou dizer, que não põe em causa minimamente o trabalho do Tribunal de Contas Europeu. Mas nós sabemos que, em termos europeus, durante vários anos, não sei se a situação hoje é exatamente a mesma, muitos dos nossos companheiros de outros países observavam com ar de desconfiança as políticas regionais e as políticas de coesão. E sobre elas e a sua aplicação, os olhos de fiscal, entre aspas, era muito mais crítico, muito mais permanente do que noutras áreas de política. Eu sei que isto nada tem a ver com o trabalho do Tribunal de Contas, mas eu sei que o Dr. Vítor Caldeira não desconhece esta realidade, que é uma realidade que acompanha a Constituição Europeia desde há vários anos, eu diria, desde quase o início da criação decisiva das políticas de coesão. A detecção das margens de erro na área da coesão continua a ser relevante, continua a ser um valor que
enfim, anda por 5, 6%, muito superior a outras políticas. A primeira questão que eu lhe colocava era a seguinte: porquê é que não se distingue exatamente as políticas na área da coesão? Isto é, porque é que nesta análise de margens de erro não se distingue a política regional da política de energia e da política de transportes, já que se distingue a de emprego e assuntos sociais? Eu bem sei, é porque estas políticas, sendo de coesão, é verdade, não são todas a mesma coisa, não mobilizam todos os mesmos meios, nem se destinam todas aos mesmos países no fundamental. Quer dizer, destinam-se a todos os países, mas há um peso em que a política regional é maior para os países chamados periféricos ou os países chamados da coesão do que a política de energia, por exemplo. E porquê é que não se distingue no Tribunal de Contas esta análise de uma forma mais acentuada? E depois, porquê é que, quando se detecta a margem de erro que se detecta, não se discrimina de uma forma clara e explícita que os erros detectados são, sobretudo, de incumprimento de legislação por parte das administrações estatais ou locais, e não por indevida utilização dos dinheiros públicos? É que, enquanto boa parte, eu não sei se é assim, mas dir-me-á se não é, a sensação que eu tenho é que boa parte dos erros e das margens de erros detectadas noutras políticas, na política da agrícola, de medidas de mercado e ajudas diretas, ou na política de investigação, ou nas outras políticas internas, é muitas vezes resultado de utilização menos própria, chamemos-lhe assim, das verbas disponíveis, enquanto que na política regional uma parte significativa dos erros que estão incluídos nesta margem global de erro é o resultado de uma aplicação indevida de autoridades oficiais. Porquê? Por causa das ajudas dos contratos diretos, dos contratos por adjudicação direta, pelo não cumprimento das regras de concursos públicos. E isto tinha que aparecer explícito, porque senão estamos a ajudar, enfim, à campanha daqueles que querem desvirtuar as políticas regionais e as políticas de coesão.